Nós estamos em outubro, mês de conscientizar as pessoas sobre a dislexia e o que fazer se você percebeu que o seu filho ou o seu aluno está com dificuldade para aprender a ler ou a escrever. Eu vejo no consultório que às vezes as pessoas demoram demais a buscar ajuda e muitas vezes porque os professores dizem que é normal e que cada criança tem seu tempo, e isso de certa maneira é verdade, mas essa janela de oportunidade não está aberta dos 5 aos 15 anos. E além disso, o processo de aprendizagem da leitura e da escrita não é um processo natural para ninguém. Não faz sentido esperar o tempo da criança, porque essa aquisição, a aquisição dessa competência, não foi prevista nem pela natureza. É uma aprendizagem nova, uma competência nova para a humanidade, aprender a ler e escrever. Então, eu não quero que ninguém fique para trás, mas infelizmente ainda tem acontecido bastante. Agora, imagine só. Se uma em cada 5 pessoas tem algum grau de dislexia, isso quer dizer que em uma classe com 40 alunos, nós podemos ter até 8 crianças disléxicas. Isso é de assustar. Mas mais assustada eu fico ainda é com a falta de suporte adequado para essas crianças. E às vezes o próprio método que não colabora com a aprendizagem da criança. O método de alfabetização, então, não pode excluir já na base essa turminha. Ok, mas então quais são os sinais de alerta? O que eu devo fazer para mudar o destino dessa criança, né? O que eu devo observar antes de buscar esse suporte especial? Basicamente, se o seu filho não estiver progredindo na alfabetização, ou se ele amava estudar, amava a escola, enquanto as atividades eram só de desenho, pintura, e enquanto a professora mesma lia as histórias, mas agora que ele já deveria aprender a ler, a escrever, aprender o próprio nome, outras palavras, ele já está desanimado. Ou então, se a criança mudou muito o comportamento, a gente precisa ficar de olho. Quando a criança também não tem sucesso na aprendizagem, os comportamentos mais característicos são principalmente a evitação. A criança faz de tudo para ficar longe dos livros, ela passa a falar que não gosta, que prefere outras atividades. Outro comportamento comum também é a bagunça. Às vezes a bagunça aparece na escola como forma de evitar uma tarefa difícil e até como estratégia de sobrevivência identitária. Porque quando a criança se torna a palhacinha da turma, aí ela tem um outro tipo de reconhecimento e talvez isso seja suficiente para ela. E algumas crianças ficam mal mesmo. E aí elas podem ficar muito ansiosas, desmotivadas e tristes, querendo fugir da escola mesmo. Às vezes tem dor de barriga, dor de cabeça. E aí, o que fazer nesses casos? Para alfabetizar uma criança disléxica, não tem segredo. O profissional ele só precisa usar um método fônico. E tem vários métodos desse tipo, né? Um deles é o método da boquinha, que é fonovisoarticulatório. Existem também outros métodos que geram essa consciência fonológica a partir de associações dos sons e a outros sentidos. Então, qual método você deve escolher para ajudar o seu filho ou o seu aluno? Essa resposta não é matemática. Em muitas situações a gente se programa para trabalhar de uma forma com a criança, mas o que ela precisa é de outros recursos. A criança exige esses novos recursos, mais flexibilidade da gente. Então o educador precisa conhecer tudo, conhecer todas as estratégias e facilitar a aprendizagem do aluno de acordo com a fase em que ele esteja. Eu gosto muito de incluir movimentos, o tato, né? Já falei com vocês que eu trabalho modelagem, a imaginação. E outra coisa, além disso, o seu filho tem que gostar do treinamento. Ou seja, ele tem que gostar do educador também, porque essa transferência, esse contato positivo, é a metade do caminho andado. E se a criança gosta do espaço pedagógico, se ela fica à vontade, se ela fica motivada a enfrentar novos desafios, desafios maiores, aí, quando a gente menos espera, ela já está autônoma e é o que a gente mais quer para todas as crianças. Então, por favor, não espere até os 8, 9 anos de idade, porque a criança nem precisa saber que está sendo alfabetizada no consultório. Você pode combinar com o psicopedagogo de chamar de treinamento, de expansão de inteligência ou de coaching, que elas gostam muito, aliás. Pode dizer também que todo atleta
tem um treinador, os príncipes e as princesas também têm treinadores. E nós podemos dizer isso porque o treinamento precoce realmente não é um treinamento fechado, só focado nas letras. Nós trabalhamos rimas, a percepção sonora, motricidade, identificação da direita e da esquerda, ritmo, consciência corporal, raciocínio, histórias, né, que são maravilhosas. Muitas atividades inspiradas também no método Montessori são bastante efetivas. Por quê? Porque elas fazem sentido em si mesmas. E o cérebro ama encontrar sentido nas coisas. E aí, claro, a gente aproveita esse conhecimento, essa inteligência para oferecer educação com sentido para as crianças. Teve um aluno que chamava a nossa clínica de escola de unicórnios, porque essa palavra fazia sentido, tinha tudo a ver com os sonhos dele. E eu amei, porque vocês sabem, né, que eu amo unicórnios, mas tanto faz o nome do trabalho. O que nós queremos é o resultado. Nós não podemos deixar a criança se sentindo desempoderada nessa fase tão importante da vida dela, que vai ser decisiva para o nível de autoestima, para a confiança, para a segurança que ela vai ter para conquistar outras competências, tanto acadêmicas quanto em outras áreas da vida. E recursos para facilitar a aprendizagem nós temos de sobra. Eles estão aí pela internet, nos livros, em todos os lugares. Então, por favor, compartilhe esse vídeo em grupos de pais, mães, de educadores e não deixe nenhuma criança acreditar que ela não seja capaz de aprender, porque ela é capaz de aprender a ler, a escrever e ganhar muitas outras competências. Um grande abraço e até breve!